Vamos fazer essa receita agora, então? Para isso, o que eu tenho aqui, ó? A massa folhada, né? Essa massa folhada, ela vem bem maior. Aqui ela tá só um pedacinho, mas é importante saber que ela vem num pedação maior, um retângulo gigante, tá? Então, a primeira coisa que você vai fazer é mensurar quantos cortes você vai fazer nesse retângulo. Então, normalmente, o que a gente consegue fazer? Sempre um ao lado do outro. Então, a gente consegue fazer 2, 4, 6, 8, mais ou menos 10 cortes em cada massa folhada. Vai sobrar umas lateraisinhas e etc. Eu sugiro fazer aqueles gricinezinhos, como eu falei para vocês lá no início, na hora da massa folhada, porque já vão ficar as fitinhas perfeitas. Depois só dá uma enroladinha, bota no forno que vai ficar fantástico. Para isso aqui agora, que a gente precisa de um vazador. Se você não tiver um vazador em casa como esse aqui, ó, o que você pode utilizar, hein? Pode ser um copo, olha só. Tem um copo aqui. Você pode pegar um copo como esse, colocá-lo aqui sobre a massa folhada. Você vai fazer só uma marcaçãozinha de leve, ó. Ó, fez a marcação, puxou. Aí você viu aqui que ele já está bem marcado. Nessa marcação depois, você pode vir com a faca, fazendo o corte, né? Ou você pode já fazer diretamente com o copo aqui, aí vê a maneira que você prefere, tá bom? Então esse aqui, ó, eu vou fazer com o copinho, só para vocês terem uma ideia de como que vai ficar com o copo. É um pouco mais trabalhoso, mas ainda assim funciona. Caso você tenha um vazador, venha direto nele, ele vai facilitar a soltar essa massa com mais facilidade, como vocês viram aqui, tá? Com o vazador ela já tá solta, e com o copo eu passei a faquinha e também soltei. 2 tamanhos diferentes, mas o importante é que você não precisa ter esse utensílio aí, né, vazador, que só se acha em lojas de confeitaria, lojas especializadas. Você pode utilizar um copo em casa e ter o mesmo resultado, tá? Aqui agora, nós vamos pegar aqui um pouquinho de creme de avelã. Creme de avelã que ele vem bem cremoso aqui, ó. Nesse momento inicial, sugiro você não tê-lo muito derretido, não tê-lo quente para ele não vazar nas laterais. Tem ele bem firme como ele está aqui, tá? Então, ó, vamos colocar aqui no centro do nosso pastelzinho, da nossa massa folhada. Não coloque muito, porque senão depois você não consegue fazer o fechamento. Quanto mais você colocar aqui, mais perigoso vai ser na hora de fechar, porque ele não pode vazar nas laterais, tá? Então, ó, coloquei um, coloquei outro, uma bolinha central. E agora, antes de fechar, o ideal é sempre você vir com aquela colinha que eu falei pra vocês, que é uma clara, né? Então você pega a clarinha aqui, ó, vem passando aqui nas laterais para poder fazer o fechamento e ela não abra na hora de assar. Lembrando que a Nutella, o creme de avelã no caso, tem bastante água. Então a água no forno, ela expande. Então, essa expansão vai fazer com que a massa queira abrir desesperadamente. Por isso, quando a gente passa aqui a clara, vai fazer com que essa massa feche bem, vede bem e não abra mais. Joia. Ó, então aqui, ó, vou fazer o primeiro fechamento dela. Aqui, ó, tá vendo? Você vem fechando uma ponta na outra inicialmente, sem fazer força, tá? Sem fazer força. Joia. Ó. Tá vendo que a Nutelinha, o creme de avelã, olha, eu tô com Nutella na boca. Esse creme de avelã ele está bem aqui distribuído na parte de dentro e depois a gente vem fazendo o fechamento com o garfinho delicadamente, porque essa massa ela fica macia. Faço o fechamento delicadamente aqui, ó, garantindo que, olha só, a clara grude bem o seu pastelzinho de massa folhada, tá? Moniquinha, tá ligada nisso aqui, não? Ô, gente. Você acha um trabalho manual muito complicado ou você acha que você... Eu conseguiria fazer. Bem? Chega junto aqui então. Vem Então cá. chego. Vem. Vamos. Lava a mãozinha ali. Vem cá. Vamos. Pega aqui. Gente do Vamos céu. botar a mão na massa. A tortura é ficar ali no cantinho. Nossa, que água quentinha, né? Tá quentinha. A água do estúdio aqui é quentinha, que é uma beleza. A tortura, gente, é ficar ali no cantinho e esperar pra entrar. E aí... olhar o Dalton experimentando tudo, Provando aquela tudo. coisa toda, provando tudo. Deixa eu secar eu aqui. não resisto, eu gosto de provar. Aí você faz tudo. aquela cara, né? Aquela cara, gente. Cara de coisa saborosa. Que a Eu gente também ama. faço, não posso falar nada, né? Vamos lá, o que eu faço? Então aqui ela já tá
com o recheio de creme de avelã. Eu já fiz a parte de passar a clara em volta e já fiz o primeiro fechamento. Agora é grudar as pontas e depois você vem devagarzinho com o garfinho. Vamos lá, vamos ver se eu tenho essa capacidade. Ah, eu tenho sim, gente. Claro é que facinho. Aí, nossa, que massa molinha. A massa folhada, se ela fica um tempo fora da geladeira, ela vai ficando cada vez mais macia. Muito cuidado ao fechar agora e sem fechar lá em cima, porque pode vazar aqui em cima, entendeu? Então você precisa distribuir bem o recheio em todos os lados, antes de fechar. Olha lá, já fiz besteira, olha lá, gente. Tá vendo? Incipiante, não tem acontece. jeito. Vou fazer outra aqui pra você, calma. Então não pode vazar. Não pode. Aqui tem o recheio, eu tenho que distribuir bem pra não acontecer esse acidente. Exatamente. Nesse caso aí, perdemos, porque vai vazar de um jeito ou de outro, não tem mais o que fazer. Gente, me dei mal, hein? Não, imagina, acontece, ué. Você tá fazendo aqui pela primeira vez comigo. Ó, mas agora vai dar certo. Vai sim. Vou colocar pouquinho creme de avelã, porque fica até mais fácil da gente fechar, tá? Ó. Aqui, ó. Joga esse creme de avelã, hein? Isso é muito bom. Eu adoro. É muito bom. Nossa. Ó, aí vai espalhar a clarinha nas laterais, vedando bem, tá? E depois você fecha. Vai com um pincelzinho. Deixa eu colocar aqui pertinho pra não fazer besteira, né, gente? Por favor. Espalhando aqui a clarinha do ovo bem devagarinho. Pouquinho só, né? É pouquinho. É só pra umedecer a massa e ela grudar uma na outra. A clara, ela funciona agora como se fosse uma colinha, tá? Vou colocar aqui do ladinho. Agora vamos ver se dá certo, né, gente? Lembrando que você precisa fechá-lo inteiramente pra depois começar a pressionar com o garfo, tá? Tá. Fecha primeiramente aqui em cima, a parte do meio. A parte do meio. Isso, fechou lá. E agora você vem fechando as laterais. Olha, beleza. Ai, gente, deu certo. Agora devagarzinho com o garfo. Fazendo o fechamento. Olha, isso aí, o que tem de mais bacana nessa massa? É que agora, antes de pincelar a gema em cima dela, nós podemos manter aqui uma grande assadeira com várias. Você não vai fazer uma quantidade única, né? Olha só. Não vai fazer uma unidade só, você vai fazer várias. Aqui, como ela não expande, é o máximo que der, uma bem grudadinha na outra. Então estamos falando aqui mais ou menos uns 8 nessa assadeirinha aí, tá? Não pode ficar uma em cima da outra, infelizmente. Então, para fazer um café da manhã, como você disse, né? No café da manhã, gente, essa massinha folhada com creme de avelã é uma delícia. Muitos restaurantes, hotéis servem, né, Dalton? É uma delícia. Eu acho que ninguém imagina que seja tão fácil assim, né? Ninguém nunca imaginou. Querendo ou não, esses hotéis, esses restaurantes que servem buffet, muita gente, eles têm que ter preparações práticas, né? E práticas que encantam. A demanda é muito grande, né? É muito grande. E você viu aqui a praticidade desse pastelzinho, que depois você pega a manha dele, então, nossa senhora, você faz vários em minutos. Né? Daí o quê? Pincela uma geminha por ele e vai levar para o forno para assar. Muito importante agora, porque o creme de avelã dentro, se você assa por muito tempo, ele vai cristalizar. Ah, é mesmo? Então o forno tem que estar assim, esturricando de quente, muito quente mesmo. O máximo que der, 220, 250 graus, para assar aqui em no máximo 10 minutos. No máximo, senão o creme de avelã vai ficar duro. 10 minutinhos, então, tá pronto? Ó. gente. Então aqui, ó, 10 minutinhos, ele vai ficar pronto. Eu vou colocar aqui essa maravilha para assar. Moniquinha, olha aí, então, esse pastelzinho feito de massa folhada, recheado com creme de avelã, né? E daí a gente passou essa gema por cima, finalizamos com açúcar impalpável, que é açúcar de confeiteiro. De açúcar, Não, uma chuva. Olha que bonito que fica lá na tela. Olha só que coisa linda.